Boa noite, Automobilismo em Foco. Olha, eu tenho prazer, mas não é nem assim, é inenarrável o que eu sinto. E nós estávamos fofocando agora há pouco sobre o pai desse cara. O Torrão é um menino criado dentro do automobilismo, porque o pai dele foi um cidadão íntegro, diretor da Federação Paulista de Automobilismo, que eu não gosto muito de falar, porque senão eu começo a chorar. Já choramos bastante. Já choramos de falar. Então, Torrão, eu quero que você conte um pouquinho da história do seu pai e da sua agora, e o que você espera desse campeonato, desse ano, você voltando. Bom, voltando um pouco na história minha e do meu pai sempre foi aquele cara que ele nunca me levou para um estádio de futebol, ele me trouxe para Interlagos. Então, o bichinho do automobilismo me mordeu, era pequenininho ainda. Eu sempre fui um apaixonado, eu fui da sinalização aqui, eu fiz de tudo aqui porque eu queria estar aqui. Ser piloto para mim sempre foi um sonho meio distante, assim. É que esses sonhos não cabiam no nosso bolso, né? Exato, é isso que eu ia dizer agora. Meu pai sempre foi um cara que me deu de tudo, mas o automobilismo é muito mais caro do que simplesmente dar de tudo, né? Dar segurança, dar estudo, exatamente. Oportunidade. Eu tinha uma um coisa. certo luxo, né? Um certo luxo, eu digo assim, comia do bom e do melhor, a gente vivia muito bem, mas não o suficiente para bancar um kart ou qualquer coisa do tipo. Então, para mim, eu queria vivenciar esse sonho da forma que eu pudesse. Então, eu fui ser cidade de sinalização, fiz resgate de Fórmula 1, eu virei amigo de um, amigo de outro, e aí automaticamente você vai crescendo, você vai conhecendo, você vai fazendo negócio, você vai... Na hora que eu vi, eu estava dentro de um carro de corrida já. E, poxa, eu fui correr minha primeira temporada completa de alguma coisa pela primeira vez em 2021 agora. Aliás, logo depois que ele morreu. Menos de um ano depois que ele faleceu, eu corri na Mercedes uma temporada completa. Foi minha primeira. Eu já tinha feito corrida na NASCAR Brasil, já tinha feito um monte de coisa, mas eu nunca tinha feito uma temporada completa. Aí é possível não achar que tem dedo dele nisso, né? De lá pra cá, eu fiz a temporada completa na Mercedes, muito bem, até melhor do que eu esperava. E aí eu vim aqui para Race Cup, fiz uma primeira temporada aqui na Race Cup e aprendi muito sobre tração dianteira, que praticamente não tinha experiência nenhuma nisso. Tinha feito algumas corridas de HB20 só. E ano passado eu fui campeão já. Então minha vida parece que virou uma novelinha depois que meu pai faleceu, sabe? Mas eu acho que ele começa a se encaixar. Mas eu acho que ele também está por trás disso, por causa que ele queria muito que você fizesse um campeonato inteiro e... Muito. A gente conversava muito. Eu acho que o automobilismo, eu tenho certeza, o automobilismo aproximou muito, mas muito mesmo. Assim. A gente era aquele gato e rato, sabe? Eu, quando adolescente, eu era... rebelde. Da pá virada, o rebelde, e ele também era durão, então depois que o Mas por trás daquela cara de durão, ai... Ele até pra brigar ele era fofo, né? Ele era um cara foda, ele era especial mesmo. E o automobilismo aproximou muito a gente. Quando os dois começaram a trabalhar nisso, a gente se cruzava naturalmente, cada um na sua função, né? E isso aproximou demais a gente, e o maior orgulho dele em relação a mim era eu fazendo safety, eu pilotando. E o meu maior orgulho era ver ele na direção. Aquele olho azul dele brilhava quando ele falava. Eu falei, cadê o Torrão? Ele tá no safety, ele tá não sei onde. Ele tinha muito orgulho de você, cara. Tinha e realmente o automobilismo mudou isso pra gente, pros dois. Porque ele esperava uma coisa de mim profissionalmente que não aconteceu. E, enfim, no automobilismo ele tinha muito orgulho de tudo que eu fazia e eu tinha muito orgulho de tudo que ele fazia. Então eu falo sem medo de errar, assim, entre os 10 últimos anos da vida dele, a gente era grandes amigos. Então a gente era muito próximo, a gente se falava todo dia. Realmente é uma perda que a gente não calcula. 4 anos depois
você sentou aqui para falar comigo, chorou, e eu vejo isso quase que diariamente aqui no autódromo. Alguém para. A Rene, minha esposa, ela não conheceu meu pai. A gente está junto há 2 anos e meio. Ela não conheceu meu pai e ela já viu quantas vezes alguém chorou falando dele. Ela fala até hoje, cara, como eu queria ter conhecido seu pai. Você perdeu de conhecer um cara Ele também perdeu de conhecer ela. de uma grandeza de alma. Todo mundo fala, É impressionante. impressionante. Ele era realmente um cara fora da curva. Isso é natural, as pessoas falarem bem de alguém depois que a pessoa morre, né? Mas o meu pai realmente é diferenciado. Pra mim não é natural, eu falo... Não, a gente ouve, eu quero dizer. A gente ouve muito, né? A pessoa morre e vira santo, né? Não, mas pra mim no não caso vira. do meu pai é impressionante, porque 99% das pessoas, e 4 anos depois, isso não passou ainda. A maioria das pessoas morrem e tal, poxa, que pena, não sei o quê. 1 ano depois, ninguém mais fala da pessoa. 4 anos depois, eu escuto diariamente, eu piso num autódromo, eu escuto o nome do meu pai. Eu, cada vez que eu entro aqui dentro, porque ele pegou o meu princípio, né, de estar doente, e cada vez que eu entro aqui, eu lembro das palavras que ele falava para mim. Então eu não consigo ver e imaginar. Eu sei que ele está sempre aqui e eu não consigo imaginar. Eu, como fã, eu sou suspeita para falar dele, e como amiga, é difícil até hoje. É difícil.